Bom dia. Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um dos irmãos aqui nessa manhã. É uma honra, é um prazer estar aqui com os irmãos, celebrando a unidade do corpo de Cristo. E a presença de Deus está neste lugar. É nítida a presença de Deus. Eu cheguei e fiquei ali fora, só escutando, né? E você vê o quanto Deus quer fazer algo no nosso meio, amém? Para quem não me conhece, eu sou Edson, sou pastor de jovens aqui na Igreja Videira em Cotia. E nós celebramos aí a unidade de Cristo junto, também entre as igrejas. Há uns 3 anos, mais ou menos, que eu fui na paróquia junto com você, Efigênio. Mais ou menos 2, 3 anos, nós fomos lá na paróquia do Padre Douglas e foi a primeira vez que eu tive esse acesso à questão da unidade do corpo, onde eu vi pela primeira vez um pastor pregar numa igreja católica, né? E ali foi algo poderoso. E acho que só me esqueci de falar aqui até que horas que eu posso ir. Ok. Aleluia. Bom, mas foi a primeira vez que eu tive o acesso da unidade do corpo ali, onde eu vi padre, né, rodopiando, orando em línguas. Foi o primeiro contato que eu tive, e a partir desse dia eu vi o quanto Deus quer mover no meio da unidade cristã entre os evangélicos e os católicos. E me deram o desafio aqui de compartilhar algo com os irmãos nessa manhã. E diante disso eu quero que o Senhor ministre ao nosso coração, que não seja eu, mas seja o Espírito Santo de Deus ministrando no coração de cada um dos irmãos. Gostaria que você fechasse seus olhos. Esse Espírito Santo, que a tua luz da tua palavra venha a ser revelada em nosso coração, que não venha a ser mãos humanas, mas venha a ser o Senhor através de nós. Pai, que a sua palavra seja mais penetrante que espada de 2 gumes, Senhor, capaz de separar alma de espírito nessa hora, para que a gente possa ter revelação dos céus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, também quero dizer que infelizmente minha esposa não pôde estar aqui comigo, porque ela foi quase que eu não possa repetindo aqui, deixa eu ver. Quase que eu não poderia estar aqui, né, nessa manhã, pois me marcaram uma reunião de última hora, onde, de certa maneira, eu sou obrigado a estar. E eu falei assim, bom, eu não posso desmarcar porque eu já dei a palavra. E uma coisa que sempre me ensinaram, nosso pastor, ele me ensinou é que se você dá a palavra, ainda que você sofra o dano, você tem que cumprir. E diante disso eu falei, agora eu estou no impasse, porque essa reunião que foi marcada para hoje era semana passada. E eu falei, eu preciso de alguém para me representar nessa reunião, e agora? Mas graças a Deus sou casado e a minha esposa pôde me representar lá, para que eu pudesse estar com os irmãos aqui nessa manhã. Bom, vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em João, no livro de João, capítulo 1, verso 35. O desafio que foi me dado é para ministrar, compartilhar com os irmãos. O Senhor nos quer vivendo com Ele. E eu gostaria de compartilhar um pouco do meu testemunho com os irmãos. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 35 em diante: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Repitam comigo: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Fala para o seu irmão do lado: todos aqueles que têm um encontro com Jesus
o seu nome é mudado. Aleluias. Então todas as vezes que eu e você tem um encontro com o Senhor Jesus, tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, o nosso nome é mudado. Da água pro vinho. É impossível eu e você não ter tido um encontro com Deus e o nome não ter sido mudado. Todos nós temos um nome mudado. E é interessante nós notarmos aqui que o que nós vemos do vinde e vede é que sempre, quando você é apresentado à palavra de Deus, Jesus te faz um convite. Venha ver o que eu tenho para você. Venha ver o que eu quero compartilhar com você. E cabe a eu e a você a decidir, tomar a decisão de aceitar esse convite ou não aceitar esse convite. Eu me lembro como foi o meu vinde e vede. Era mais ou menos em 2008. Eu nasci aqui em Cotia, vivi até os 4 anos de idade por aqui. E depois fui morar no interior de São Paulo, na cidade de Potirendaba. Demorei quase 2 anos para aprender a pronunciar essa palavra, que se chama, em Tupi-Guarani, significa ramalhete de flores. E eu fui morar nessa cidade, morei lá até os 18 anos de idade. E quando estava nos 18 anos de idade, eu sempre fui aquele cara que nunca gostei muito de balada, de festa, mas você sabe que a amizade sempre influencia. E com meus 18 anos de idade eu estava morando sozinho, porque meus pais já tinham voltado para Vargem Grande, né, que é a cidade que nós morávamos. E nesse tempo, quando eu estava com meus 18 anos, eu fiquei acho que uns 3 meses morando sozinho, literalmente. E eu percebi que eu precisava de algo diferente. Meu pai tinha ido para um encontro com Deus. E meu pai bebia, fumava, enfim. Já estava separado da minha mãe já fazia 1 ano. E de repente ele foi nesse encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, porque Jesus chamou ele e ele veio. E por ele ter ido a esse chamamento do Senhor, a vida dele foi mudada. E eu olhei para tudo aquilo e falei assim, como que pode ele ter ido para um encontro um final de semana e de repente para de beber, para de fumar, restaura o casamento com minha mãe? Eu quero conhecer quem é esse Jesus que fez essa mudança na vida dele. E diante disso, eu liguei para os meus pais e falei assim, pai, mãe, eu quero voltar para Vargem Grande, eu não quero mais morar aqui, ainda mais porque uma vida sozinho, irmãos, é uma vida muito ruim, ainda mais sem Jesus. Se você mora sozinho, mas com Jesus, você está tranquilo, feliz da vida, glória a Deus, aleluia. Mas se você está sozinho, sem Jesus, eu quero dizer que realmente é uma vida muito ruim. E naquela época, isso há 10 anos atrás, eu estava sozinho e sem Jesus. Então, qualquer coisa que me oferecesse, provavelmente eu estaria aceitando. Mas eu vi aquela transformação na vida dos meus pais, do meu pai primeiramente. E eu aceitei esse convite que ele me fez para estar indo nesse encontro, vir e ver o Senhor Jesus. E nesse dia, foi em setembro de 2008, eu fui para esse encontro com Deus, onde eu conheci o Senhor Jesus. E a partir dali eu não queria mais viver a vida que eu vivia. Porque eu não era aquele cara, como eu disse, de ir para balada, festas, coisas. Mas havia um vazio dentro de mim, que só o Senhor Jesus pode preencher. Só aquele que chama pode preencher. Só aquele que nos criou pode preencher. E é interessante que naquela época, em 2008, eu aceitei esse convite, aceitei o Senhor Jesus. E a partir dali minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era aquele cara que ia para a igreja, mas ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, pode ter certeza, se você tiver um encontro com o Espírito Santo nesse final de semana, a sua vida não será mais a mesma. Eu não sei o que você tem passado nesses dias, mas se você tiver um encontro com o Espírito Santo, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a minha vida não foi mais a mesma. E eu me lembro que 1 ano após esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, eu tive numa conferência em Goiânia, onde nessa conferência eu recebi o chamamento da parte de Deus para me tornar pastor e abrir mão da minha vida secular, abrir mão de tudo que eu estava criando, proporcionando para uma vida exitosa lá fora, para viver em tempo integral na obra do Senhor. Eu me lembro que eu tinha uma empresa de chocolate e estava começando a prosperar sobremaneira, como diz o Efigênio, a bênção é grande. E estava começando a prosperar sobremaneira. Imagine um jovem com 18 anos começando a ganhar já seus 4 mil reais mais ou menos, né? Onde eu vendia aproximadamente 3 mil a 4 mil trufas mês,
né? E quando Deus me chamou, eu tinha vendido 18 mil reais numa Páscoa, num momento que todo mundo come chocolate. Então imagine, naquele dia, nessa conferência, Deus me chamou e eu fui pro seminário e eu perguntei pro pastor na época, eu falei, pastor, quanto tempo eu tenho para abrir mão dessas coisas, né? E o pastor falou, 1 semana. E eu falei, mas pastor, 1 semana é muito pouco tempo para você abrir mão de uma empresa e tudo mais. Preciso colocar alguém para continuar rentabilizando recursos financeiros. Ele falou, você tem 1 semana. Enfim, fechamos ali a empresa. Hoje a gente até faz, mas não como naquela época, porque o Senhor Jesus me chamou. E a partir daquele momento eu comecei a viver, como se diz, pela fé. E foi em tempo integral. E quando o Senhor Jesus nos chama para vir e ver Ele também irá te sustentar. O sentimento que eu tenho nessa manhã é que o Senhor está chamando alguns aqui para viver em tempo integral na obra dEle. Independente se é evangélico ou da igreja católica, mas o Senhor está chamando alguns aqui para viver em tempo integral na obra dEle. O sentimento que eu tenho aqui é que o Senhor nos trouxe aqui para falar para você que Ele está te chamando para vir, ver e poder anunciar as boas novas lá fora nesses próximos dias que antecede a volta do Cordeiro, em nome de Jesus. Aleluias. Então, como será o seu vir e verde? Como que pode ser o seu vir e verde? Nessa manhã o Senhor está te chamando para vir e ver. Só que quando o Senhor nos chama para vir e ver, Ele não chama só nós para vir e ver. Ele também nos chama para testemunhar. Porque lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 28, ele diz, vai, anuncia as boas novas para todos. Ou seja, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor também está nos chamando para vir, ver, experimentar e depois testemunhar o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluias. Para nós termos então esse encontro do ir e ver, pode ter certeza, precisamos quebrar paradigmas dentro de nós. Que é interessante, irmãos, porque quando eu me converti à igreja evangélica, eu era católico e depois me converti à igreja evangélica. Eu me enchi de paradigmas, porque minha família sempre foi católica. Eu particularmente, eu ia na igreja porque tinha um cartãozinho que carimbava, não sei se hoje ainda tem, hoje tem ainda isso de carimbar, ou isso era só lá no interior, né? Que carimbava, que eu tinha que ir na missa para poder fazer a catequese, a crisma e tudo mais. Mas esses dias eu achei um caderninho meu da crisma que eu fiz, eu falei, Jesus, os bonequinhos desenhando Jesus assim, né? Foi algo poderoso, e o Senhor falou comigo, que independente da denominação que você está, o que importa é você estar com Jesus. E é interessante que os fundamentos eu tive na igreja católica, não foi na igreja evangélica. Todos os fundamentos cristãos que eu tenho hoje, eu tive na igreja católica. Então, assim, muitas vezes, quando eu me converti à igreja evangélica, eu lembro que os cristãos, de certa maneira, batiam de frente com os católicos. Falava que era errado o que eles praticavam, falava que estava tudo errado e tudo mais. Mas eu percebi que não é bem assim. Que quando nós deixamos as denominações de lado e entramos para conhecer as pessoas, ali nós encontramos, eu até brinquei esses dias com o pastor Efigênio, que tem mais crente na igreja católica do que da própria igreja evangélica, né? Porque quando os irmãos, eu participei de alguns momentos de oração com os irmãos, eu confesso que tem vezes, eu vi já, os irmãos orando muito mais que nós evangélicos, clamando muito mais que nós evangélicos. E é interessante nós notarmos isso. E quando nós andamos nessa unidade, precisamos quebrar esses paradigmas dentro de nós. Paradigmas que a sociedade vai colocando, que ano após ano vai sendo gerado dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, que nós precisamos renovar nossa mente para descobrir qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E pode ter certeza, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é melhor do que a nossa. Mas muitas vezes nós colocamos as denominações em primeiro lugar e esquecemos
daquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias. E o Senhor tem nos chamado para nós vivermos uma só igreja, que é a igreja de Cristo Jesus. Lá no céu nós não teremos a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja videira, qual eu faço parte. Nós não teremos essas denominações, nós teremos a igreja de Cristo Jesus. E a igreja de Cristo Jesus é a igreja gloriosa, a igreja imaculada, a igreja santíssima. E eu creio que o Senhor está nos chamando para viver essa igreja, essa unidade da igreja. Jesus morreu por todos nós. Ele não morreu só por mim ou só por você. Ele não morreu pela denominação A, pela denominação B. Ele morreu por todos nós. Se aqui só tivesse um pecador, ele viria e faria tudo novamente. Morreria só por causa de você. Semana passada, nós estávamos no encontro de jovens aqui nesse lugar. E eu fui olhando para cada nome dos crachás e fui falando. Eu ministrei a cruz e eu fui falando: olha, se só tivesse você aqui, Felipe, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Erni, Jesus teria morrido por você. Só tivesse você aqui, Efigênia, Jesus teria morrido por você. Só tivesse você aqui, Douglas, Jesus teria morrido por você. Só tivesse você aqui, Vitor, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Fernando, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Viviane, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Mislene, Jesus teria morrido por você. Só tivesse você aqui, Heloísa, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Marion, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Eduardo, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Jonathan, Jesus teria morrido por você, cara. Se só tivesse você aqui, Natasha, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Lucidalva, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Jaqueline, Jesus teria morrido por você. Só tivesse você aqui, Luiz, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Igor, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Gabriel, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, William, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Anderson, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Marcos, deixa eu te falar uma boa nova: Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Sara, Jesus teria morrido por você. Nos dias de aflições, Jesus está vendo o que está acontecendo, porque Ele teria morrido por você por causa das aflições. Jesus teria morrido por você aqui, Leisa. Jesus, se só tivesse você aqui, Roberto, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, meu irmão, Jesus teria morrido por você. Se só tivesse você aqui, Natália, Jesus teria morrido por você. Só tivesse você aqui, Eliel, Jesus teria morrido por você. Cada um dos irmãos aqui que estão ali no fundo, se só tivesse vocês aqui, Jesus teria morrido por vocês. E sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? Marina, Elizabeth, as irmãs aqui do fundo que estão sem aqui o nome, o Rogério, Kelly, Ademir, né? Jefferson, Rafael, Jefferson. Sabe qual que é o mais interessante? Que se só tivesse vocês aqui, Jesus também teria morrido por vocês. E Jesus, que teria morrido por mim e por você, está nos chamando nessa manhã para vir e ver dele, vir e beber da água dele, vir e experimentar dele. Nós somos filhos amados. Você é filho amado. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha praticado, você é filho amado. E o amor de Cristo na cruz do Calvário foi incondicional. Jesus morreu por todos, por todos, por todos. E Ele nos chama para ter esse encontro pessoal e genuíno com Ele nessa manhã. O Senhor Jesus está nos chamando nessa hora para ministrar o seu coração com Ele. Ele sabe o que está se passando no seu coração. Ele sabe de todas as suas dificuldades. Ele sabe de todas as suas angústias. Ele sabe de todas as suas alegrias. Independente disso, Ele quer perguntar para você se você sabe que Ele está aqui e que Ele te ama. E que Ele quer que você chame Ele apenas de Pai. Paizinho.
O Senhor está aqui neste lugar. E é interessante que, enquanto eu preparava essa pequena ministração, o Senhor fez me lembrar do jovem rico. Que geralmente o jovem rico, algumas igrejas evangélicas ministram para tirar dízimo e oferta. Mas o que eu quero dizer do jovem rico é que um dia o jovem rico foi ter com Jesus. E na hora que ele estava tendo com Jesus, ele falou: mestre, o que eu preciso para te seguir? Porque eu pratico os 10 mandamentos, eu amo meu pai e minha mãe. O que eu preciso? Jesus, ele sabia o que estava no coração do jovem rico, falou assim: vende tudo o que você tem e me siga. E ali naquele momento o jovem rico ficou triste por dentro e saiu e não seguiu Jesus. Mas o que o Espírito Santo de Deus me trouxe é que o jovem rico não entendeu que aquele que estava chamando ele para andar era aquele que estava chamando para andar na eternidade. E na eternidade as ruas são de ouro. Quando Jesus falou para o jovem rico: olha, vende tudo o que você tem e me siga, ele não estava fazendo uma proposta indecente, porque tudo que o Senhor te pede, Ele tem algo melhor para você. Tudo que o Senhor te tira é porque Ele tem algo melhor para você. O Senhor nunca te dá uma proposta menor do que a que você já tem. E é interessante nós notarmos que o jovem rico, ele era dono de muitas propriedades. Mas quando Jesus fala para o jovem rico: vende tudo e me siga, ele estava falando assim: olha, filho, o que eu tenho para você, as ruas são de ouro. A eternidade, a casa eterna, a morada eterna é muito melhor do que esse mundo natural. E o que eu tenho para compartilhar com você nessa manhã é que nesse vinde e vede, o Senhor está nos falando da eternidade, que é algo muito superior a esse mundo terreno e natural do qual nós vivemos hoje. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa manhã, porque Jesus tem algo para você. Eu preparei algo rápido, porque eu creio que quem tem mais para falar com você é Jesus do que eu.